Gravando. Dia 13 de dezembro de 2016, Procuradoria-Geral da República, presente o colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados, presentes os membros do Ministério Público, feitas as advertências já no primeiro depoimento, vamos passar direto ao tema desse depoimento número 4, cujo tema nominado no anexo apresentado pelo colaborador é anexo 4, Lula Geral. Doutor Emílio, pois não, eu imagino que eu estou vendo aqui que outros anexos tratam do tema Lula, o senhor tem uma relação com ele, conforme já mencionou passando no outro anexo. Esse tema aqui, então, o senhor vai fazer uma contextualização, é isso? Perfeito. Geral? Então, o senhor pode começar, por favor. Perfeito. Dentro do que eu pude até colocar no anexo, um resumo vamos dizer, da essência do que consta desse anexo, o que é que eu poderia dizer são alguns aspectos relevantes. Primeiro, conheci ele por intermédio do Mário Covas. Que foi senador Mário Covas. Exatamente. Que me introduziu a ele. Por quê? O Mário Covas, ele tinha eu chego a dizer, uma paixão pela nossa filosofia. Ele continuamente destacava tempo e nós nos encontrávamos para discutir sobre a nossa filosofia, queria conhecer mais como era, etc. E um dia, eu comentando com ele dos problemas que eu estava tendo e o que isso estava acarretando de problemas lá no Polo de Camaçari com o programa petroquímico, e que eu, efetivamente, comentando, ele disse: "Você conhece Lula?" Eu disse: "Não." Quer dizer, não conheço ele pessoalmente, eu ouvi falar. Isso foi em que ano? Isto deve ter sido em 79, 80, 81. Sim, quando foi? Por aí. Década de 80, começo de 90. Por aí. Tá. Entendeu? Então, o Lula já era uma figura conhecida. Já era mais sindicalista, né? Sindicalista, tá. Sindicalista. Houve essa apresentação, inclusive na casa dele, Mário Covas. No sábado, então, onde eu pude... O Mário Covas apresentou o senhor e o Lula na casa dele. Nós três, o encontro foi nós três. Essa relação de confiança que existia entre mim e Mário Covas, de uma forma ou de outra, ele procurou transferir para o Lula. Entendi. E que realmente eu tive uma empatia, sinceramente, tive uma empatia com ele neste dia, que foram 9 horas de diálogo. No sábado, começou na hora do almoço e foi até 9 horas da noite, quando eu saí da casa de Mário Covas. E aí pude falar com ele sobre esse assunto lá, da greve, que muita gente muitas vezes não percebe, mas naquele momento essa greve para nós era importantíssimo, porque nós estávamos recém assumido os programas lá, quando nós tínhamos adquirido a primeira, vamos dizer, o primeiro investimento junto com a Petrobras lá na Bahia. E estávamos começando a enfrentar aquilo ali, e realmente foi uma greve que estava perdurando, com problemas seríssimos. E eu sei que ele não só me ajudou, como ele criou uma condição de eu poder ter uma relação diferenciada com os sindicatos na área da Bahia e do petroquímico em particular. Isso para nós era importante com os objetivos que nós tínhamos de crescimento na área petroquímica, etc. E passei a ter um processo de convívio com ele, quase que institucional.
De quando em quando, pelo menos 2, 3 vezes, 4 vezes, talvez até em determinados anos mais, nos encontrávamos. Ele começava a pensar no processo de disputa como candidato, foi deputado, se eu não me engano, num determinado período. Chegou a ser deputado. Constituinte concorreu à presidência, acho que em 89. Ele concorreu com o Collor. Exatamente, perfeito, concorreu com... Exatamente. Então, trocávamos muito, a percepção que ele tinha sobre o Brasil era muito grande. E como nós trabalhávamos em todos os estados brasileiros, percebíamos claramente porque a área de engenharia dá essa capacidade de perceber naquilo que é, vamos dizer, o âmago de cada estado, as suas peculiaridades, os seus problemas, etc. E ele tinha, para minha surpresa, uma visão muito, muito atualizada das coisas. Faltava a ele outras coisas, uma visão mais macro de questões brasileiras, etc., que eu procurei fazer de tudo para dar, dentro do possível. Uma pessoa que eu posso ser testemunha das mais intuitiva que eu já vi na minha vida, ali é a intuição pura, parece até feminina, porque quem tem intuição aguçada é o sexo feminino. É um negócio muito exagerado ali, quer dizer, a parte da intuição ali é um negócio, olha, impactante. Ele pega as coisas rápidas, percebe com aquilo que tem a ver com intuição pura. É um animal político, um animal intuitivo. E fomos discutindo muito tudo isso. Quando ele tomou a decisão de partir para esse programa, nós ajudamos a ele desde aquela época. Já em 89? Já, sempre. Fomos com ele o tempo todo. Sempre. Nunca neguei isso e coloquei isso, inclusive, nos meus anexos. E foi com ele, além dessas conversas que o senhor falou, também apoiando financeiramente as campanhas? Sempre. Porque tinha independente de ajuda quanto ao conteúdo daquilo que ele deveria, vamos dizer, priorizar, deveria começar a fazer, olhar para o país, nisso. Uma série de coisas que nós discutimos. E nunca posso me esquecer, que aí entra num gancho, provavelmente, de algum outro anexo aí, quando eu pude colocar para ele, em determinado momento, eu não me lembro em qual foi, se foi na primeira, não foi na segunda, ou foi na última, mas eu me posicionei, foi o único momento em que eu disse o seguinte: chefe, eu gostaria de ver se nós temos alinhamento pleno com referência a esse negócio da petroquímica. A Petrobras quer estatizar. E eu gostaria... Camaçari especificamente? Não, geral. Setor. Porque ela tinha sido privatizada, queria estatizar. E eu, vamos dizer, coloquei para ele, ele foi muito enfático. Você que me conhece, você não precisava nem fazer essa pergunta, porque eu não sou de estatizar. E aí eu vim me lembrar, eu acho que eu cheguei a contar isso a vocês naquele nossa entrevista, quando o comportamento as colocações que o Goboeriri Couto e Silva, eu procurando ele para ele me ajudar nas questões que eu era apertado para não poder fechar um contrato em conjunto com os soviéticos lá em Angola, aquele negócio que a gente próximo, a não ser que botasse alguém do exército como espião, eu disse, não vou fazer negócio. Aí eu fui pedir ajuda a Goboeriri,
conversar essas coisas todas com ele, pedir orientação, e na conversa vai, conversa vem, veio o negócio de Lula, e ele chegou e fez um negócio que me marcou. Emílio, Lula não tem nada de esquerda. Nada de esquerda? Nada de esquerda. Ele é um bom vivan. Olha, e é verdade. Ele gosta da vida boa, gosta de uma cachaçinha, gosta de tal, gosta de fazer as coisas e gosta de ver os outros efetivamente. A coisa que ele mais quer é ver a população carente, sem prejuízo. Essa é que é a visão mais correta dele. Sem prejuízo de quem tem. Não é aquele negócio de tirar de um para dar ao outro, não. É como pode, aquele que pode ajudar para o outro crescer. Essa é a visão. É a visão correta, é a nossa visão. É a minha visão. E isso teve um alinhamento muito grande. E por isso que eu procurei contribuir muito. Então ele foi muito enfático nesse negócio da petroquímica. A petroquímica exatamente. Ele se colocou contra a privatização, a estatização. A estatização. E aí eu disse, chefe, eu gosto, olha, quero lhe dizer que isso para mim é fundamental. Eu vou na confiança, porque você está me dizendo agora, sua estrutura não é assim que pensa. Ele diz que quem manda sou eu. Os outros integrantes do Partido dos Trabalhadores. Quem manda sou eu. Pronto, confiei. Tanto assim que eu tive conversando com companheiros da organização, meus companheiros mais diretos, com certeza Pedro Novis, outro que eu cheguei, inclusive, a confidenciar o seguinte: se ele não tiver, e por qualquer circunstância houver um revertério nisso, a organização, apesar de toda a minha relação, não vai dar um tostão de ajuda. Nem que eu faça a nível pessoal para ele. Pessoa física, pela relação que eu tenho com ele, Emílio, Lula, Emílio. Mas institucionalmente eu não dou nada. Ao candidato presidente, a empresa Odebrecht não terá. Se ele tivesse posição diferente. Não, não é ele. Se a estrutura pressionasse ele para ele mudar. Tanto assim que eu não perguntei apenas uma vez. Perguntei várias vezes a ele para estar sempre... Ele era o presidente do partido também na época, né? Não me lembro. Isso foi em 2001. Isso foi em 2001, só para deixar. 2000 e... Foi em 2001. 2001. Tá. Pois não, vamos prosseguir então nessa história. O que eu poderia contextualizar com referência a Lula, não sei se tem alguma coisa mais significante, significativa, hein? Acho que no contexto geral é isso. E o Marcelo, ele tem relação com o Lula também? Não, a relação do grupo Odebrecht com o Lula é concentrada na pessoa do senhor? Sempre foi. Por causa disso, foi uma relação que nasceu da forma que nasceu, entendeu? Entendi. Então esse pessoal não tem... Hein? Só de Alexandrino que ia ajudar. Ah, não. Desculpa. Tinha Alexandrino. Como é que é a relação da Alexandrino? Aí quem introduziu Alexandrino fui eu. Então eu precisava de ter alguém que me ajudasse em algumas providências. Então, por exemplo, precisava ter audiência com ele. Sim. Pronto. Eu não sou daqueles porque existe uma relação de intimidade que eu fico toda hora no telefone. Não é por aí. Tanto assim que meus encontros com ele sempre foram, quando ele assumiu a presidência, no Planalto. Entendi. Quer dizer, Planalto, quer dizer, como é Planalto? Palácio. É o Alvorada. Alvorada não é na casa. Não é na casa. Ah, não, Palácio Planalto. O Palácio é onde fica. É onde ele trabalha. É onde ele trabalha. Pronto. Sempre foi lá. Tá. Sempre. Fora disso, era quando a gente se encontrava em alguma inauguração, em alguma recepção, no Itamaraty, alguma coisa dessa. Fora disso, era sempre lá. Entendi. Os encontros. Não sei se cabe aqui nessa contextualização. O senhor falou então que o Marcelo não tinha relação com o Lula. Não. Mas ele tinha interlocução com o PT, depois que ele assumiu a presidência e tal. E quem que era o contato do Marcelo
na organização? Quando o Lula me pedia, em vários momentos, não só para presidente, como para eleições municipais, para como a gente, porque ele sempre pedia se a gente poderia ajudar. Ele não pedia para ajudar. Emílio, veja se você pode ir lá ajudar alguma coisa para a gente, lá do PT. Eu digo, chefe, quem é que você vai mandar? Esse, eu me lembro perfeitamente, Palocci. Era a pessoa que mais ele credenciava para isso. Para tratar de temas. Exatamente. E aí eu mandava tratar. Quando era do período de Novis, ele presidente executivo, era Novis que eu mandava procurar. Quando era Marcelo, eu mandava procurar Marcelo. Então, a relação era de Marcelo com ele. Não que eu não tivesse encontro com eles todos. Inclusive claro, com Palocci. Inclusive com Palocci, claro. Então o senhor também tinha alguma relação com o Palocci, direto? Mas não sobre essas questões, não entrava, até para não haver dubiedade de, vamos dizer, interlocutor. Exatamente isso. E me diga uma coisa, muitos dos temas tratados entre Marcelo e Palocci, ou Palocci e Novis, eles tinham autonomia para conversar? Total. Ou eles cumpriam o que você e o Lula, o senhor e o Lula tinham acertados? Como é que era essa... O que o senhor e o Lula acertavam, os senhores delegavam para essas pessoas, certo? Eu estou entendendo o que você está falando, senhor, porque eu está me olhando um velho, mas eu não considero totalmente não. Mas olha, fique certo o seguinte, Lula não conversava comigo sobre isso, sobre os valores. Sim. Ele não conversava. Ele só pedia uma sinalização do senhor. Mas eu quero ser muito claro. Eu, quando falava com o Novis e falava com o Marcelo, eu não dava a ele a opção de dar ou não dar. Ele dizia, é para dar. Uma determinação. Negociem, mas é para dar. Veja, dentro, o que muitas vezes eu até alertava, era que eles tivessem cuidado para estar evitando conflito da organização com os diversos candidatos. Porque aí vinham os ciúmes, deu a mais a um, deu menos a outro, e eu alertava sempre a eles. Mas sempre deixava delegar, pelos motivos que eu tinha colocado, de que eu não tinha dúvida. Tanto Novis como Marcelo, até sou acionista da organização, não tinha. Iam lutar ao máximo, eu sabia disso. E a estrutura deles estavam pressionando, porque no fundo ele descarregava esses custos na estrutura, que ia naturalmente ter resultados menores e, consequentemente, terem PLR, que é a parte de remuneração variável, menores. Então todo mundo estava querendo minimizar e eles lá. Tanto assim que eu me lembro uma vez que houve uma reclamação de Marcelo, que o pessoal estava muito ganancioso, queria que eu falasse com o Lula. E eu fui a ele e disse, chefe, eu sei que se eu me lembro como fosse hoje, eu sei que que é meu pessoal, está querendo o mínimo, e o seu pessoal está querendo o máximo. Faça um trabalho com o seu pessoal, que eu vou fazer com o meu, para que eles possam efetivamente chegar a uma conclusão, procurando compreender que um precisa se aproximar do outro. Porque, no fundo, quero lhe dizer, no início, eles tinham uma postura de jacaré. Agora eles estão tendo de crocodilo. Então, estão muito mais gananciosos do que estava no passado. Entendi. Então, estou muito mais agressivo para querer as ajudas maiores, etc, etc. Então, esse era o tipo, vamos dizer, quando eu conversava sobre o assunto, era mais nessa brincadeira, nesse conceito, no estilo que é o estilo dele. Esse tipo de conversa, esse tipo de... Durou de que período a que período? Veio até recentemente?
essa interlocução com o Lula sobre valores, sobre dinheiro. Até Marcelo. Essa conversa, por exemplo, foi quando? Que ano? Essa do conversa, Renan Souza. Marcelo não Já era estava preso, presidente. não. Então Marcelo já era presidente. Já era presidente. Foi no governo. Foi Marcelo. Esse foi no governo de Marcelo. Não. Mas foi Hein? no governo. Mas foi no governo Dilma, Dilma ou no governo ou Lula? Ah, desculpe. Não saberia. Peraí. Isso é comentário. Não, foi no governo. Olha, acredito aí que está na transição. Não saberia lhe dizer se foi nele ou no início de Dilma, mas muito mais na transição, provavelmente nas eleições que ele liderou grande parte do programa do apoio a Dilma. Eu tenho quase certeza disso, que ele teve um papel importante nisso. No governo Dilma ele ainda tratava de energia. Não, na parte da campanha de 2010. Ele está certo. Eu estou falando Isso da faz parte campanha do de programa. 2010. Estou olhando aqui. De 2014. Desse anexo ou do próximo? Não. 2014, Então eu vou. eles já não estavam se entendendo. Escreve. Já tinha problema. Então tá. Que isso é objeto de um Bem, anexo esse específico. tema a gente está começando a entrar Um anexo em específico. outros anexos. Vamos É. então, especificamente, essa contextualização, os colegas têm alguma pergunta? Os advogados, alguém quer complementar alguma coisa? Eu não tô... A gente ainda vai voltar muito a esse tema de contribuição de campanha em outros anexos, mas se eu quiser Perfeito. já adiantar alguma coisa, fica à vontade. Se tiver alguma coisa que me ocorra, depois eu vou falando, Tá, ok. se me permite. Sem problema. Então vamos encerrar, vamos concluir então mais esse depoimento, que esse é o número, Encerramos o termo de compromisso 4. encerrando o termo de compromisso 4, que é a parte geral em relação ao Lula, colaborador Emílio Odebrecht, dia 13 de dezembro de 2016.